Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores desafios da liderança, que é a rebelião. Corá, ele é uma figura que representa exatamente isto. Um dos maiores desafios da liderança cristã que surge no livro de Números, capítulo 16. Segundo a narrativa bíblica, ele era um levita descendente da tribo de Levi, que liderou uma rebelião contra Moisés e Arão. A personalidade de Corá é descrita como um ser ambicioso, arrogante e insubmisso. Ele se considerava tão importante quanto Moisés e Arão que queria ter as mesmas autoridades e posição que eles tinham perante o povo de Israel. Então, baseados nessa narrativa bíblica e nos traços comuns do narcisismo descrito pela psicologia, é possível identificar os seguintes sinais que descrevem possivelmente Corá como um narcisista. O primeiro sinal é exagero do próprio valor. Corá se considerava tão importante quanto Moisés e Arão, líderes escolhidos por Deus para guiar o povo de Israel. A fantasia de poder e de sucesso é o segundo sinal. Corá almejava o cargo sacerdotal de Arão e a liderança do povo de Israel, demonstrando uma grande ambição e desejo pelo poder. O terceiro sinal é a ausência de empatia. Corá não se preocupou com as consequências de sua rebelião contra Moisés e Arão e nem com a possibilidade de prejudicar o povo de Israel. O quarto sinal é a arrogância. Corá não aceitava ser repreendido por Moisés e insistia em ter as suas próprias vontades atendidas, mesmo que isto significava ir contra a vontade de Deus. O quinto sinal é o comportamento manipulativo. Corá manipulou um grupo de 250 líderes para se juntarem a ele em sua rebelião, usando argumentos falsos para tentar convencê-los de que Moisés e Arão estavam agindo de forma injusta. Sexto sinal, necessidade constante de admiração. Corá buscava constantemente a aprovação e admiração do povo, demonstrando uma grande insegurança e fragilidade emocional. Sétimo sinal é a inveja e ressentimento. Corá sentia inveja do status de poder de Moisés e Arão e nutria um forte ressentimento contra eles, o que levou a conspirar contra eles. Diversos teólogos e estudiosos da Bíblia têm feito análise sobre a personalidade de Corá. Um exemplo é o teólogo Charles Swindoll, que descreve Corá como um homem desafiador, descontente, que queria ser líder influente, mas não estava disposto a pagar o preço da liderança. Outro teólogo é Matthew Henry. Ele afirma que Corá não podia suportar ser governado e ser chamado para prestar contas a uma autoridade superior. Sua rebelião e consequente morte são descritas como um lembrete de que a submissão à liderança que Deus estabeleceu é essencial para o bem-estar e segurança da comunidade. Se Corá tivesse ganhado a rebelião contra Moisés, é provável que a liderança de Israel teria mudado drasticamente. O sistema de governo e de adoração poderia ter se tornado completamente diferente do que vemos nas Escrituras. E algumas possíveis consequências incluem: primeiro, Corá teria assumido um papel de líder em Israel, enquanto Moisés e Arão seriam excluídos ou executados. 2. Corá poderia ter mudado a adoração para satisfazer suas próprias necessidades e desejos em vez de seguir as leis de Deus. 3. A unidade do povo de Israel poderia ter sido comprometida, já que Corá incentivou a rebelião de outros líderes e tribos. 4. Sistema sacerdotal poderia ter sido mudado, pois Corá e seus seguidores não eram da tribo de Levi, como Arão e seus descendentes. 5. A relação de Israel com Deus poderia ter sido comprometida, já que Corá estava questionando a autoridade de Deus ao questionar a liderança de Moisés e Arão. Em resumo, se Corá tivesse vencido a rebelião, teria sido um evento catastrófico para a nação de Israel e para a sua relação com Deus. A história do êxodo e do deserto pode ter sido tomado por um caminho completamente diferente e com consequências imprevisíveis. A rebelião de Corá é um exemplo das consequências de desobediência
e da busca pelo poder e de uma forma egoísta. Corá, ao se rebelar contra Moisés e Arão, demonstrou a sua verdadeira personalidade, possivelmente narcisista e sedenta pelo poder. Então esse desfecho trágico com a morte de Corá e seus seguidores também traz para nós uma lição sobre a importância da submissão e da humildade diante de Deus e das autoridades por ele constituídas. Então podemos sim tirar algumas lições de Corá e não ceder, por exemplo, à tentação, que seria a primeira lição. A tentação do poder, da autoexaltação, da busca, de buscar a vontade de si mesmo, sem ver a vontade de Deus. Devemos também cultivar a humildade, a submissão e o amor ao próximo, evitando qualquer tipo de orgulho e egoísmo. Além disto, esta história nos ensina que a justiça divina prevalece sobre todas as coisas, mesmo que aparentemente haja sucesso pela busca do poder. A verdade sempre será revelada e as consequências da desobediência sempre chegará. Devemos confiar em Deus, em sua justiça, buscando sempre viver de acordo com a sua vontade. Portanto, a história de Corá deve nos alertar para a importância da submissão, da humildade e do amor ao próximo, bem como da confiança em Deus e sua justiça. Devemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor, buscando sempre agradar a Deus, amar o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe e nos dê vitória e força diante desses desafios.